Olá, sejam bem-vindos ao canal Segure-me. Sou Luiz Brusadin e nesse vídeo vamos detalhar como é o processo de contratação de seguros de vida e como deve ser preenchida a Declaração Pessoal de Saúde. Fiquem comigo! Antes de falar sobre a Declaração Pessoal de Saúde, vamos explicar sobre o processo de contratação de um seguro de vida como um todo. O processo ideal começa pela cotação, que é um estudo personalizado para indicar quais seriam as coberturas mais adequadas para o seu perfil. Para saber mais, acesse os episódios sobre as coberturas que podem ser contratadas no seguro de vida. É importante para nós corretores entendermos o seu momento de vida e prioridades para que possamos fazer indicações mais adequadas. Vamos abordar também um pouco mais sobre questões mais objetivas para evitar complicações futuras. Para que a cotação seja a mais correta possível, é muito importante que, além de dados básicos como nome completo, data de nascimento, sexo de nascimento, renda, ocupação e CPF, sim, algumas seguradoras somente liberam cotações informando o CPF. Como já comentamos em um dos nossos vídeos anteriores, as seguradoras podem restringir as ofertas de coberturas e valores a serem indenizados de acordo com a ocupação e a renda. Portanto, se houver uma definição incorreta, a seguradora pode até recusar o pagamento da cobertura no momento de ocorrência de um evento. Por isso, sempre nos ajude com respostas completas. E lembre-se, em caso de atuar de maneira autônoma ou como funcionário público, isso não é exatamente uma definição da sua ocupação, ou seja, define apenas a sua relação de trabalho, mas nós precisamos que nos digam qual ocupação de forma mais exata possível. Por exemplo, motorista autônomo, professor de ciências da rede pública. Ah, mas como fica no caso de eu mudar de ocupação depois de contratada a pólice? Assista ao nosso vídeo sobre o artigo 769, congelamento de riscos, para entender como proceder nesses casos. Algumas seguradoras perguntam também no ato da cotação alguns dados pessoais biométricos e de estilo de vida, como o hábito de fumar, peso e altura, e determinam preços diferenciados de acordo com a resposta. Algumas, para oferecer desconto, até perguntam sobre prática de esportes ou informações sobre vacinações específicas, como por exemplo a de Covid-19. Finalizando o processo, podemos enviar a cotação. Após a cotação, caso queira contratar o seguro, será necessário preencher uma proposta, geralmente por meio de um formulário eletrônico. Na proposta, serão solicitados mais dados pessoais, como dados de contato, endereço, indicação dos beneficiários, com a percentagem que cada um deverá receber de indenização, as opções de pagamento, boleto, débito em conta, cartão de crédito, e deverá ser preenchido a declaração pessoal de saúde. Claro que todas as informações são importantes, mas a declaração precisa de uma atenção especial. Qualquer informação incorreta ou omissões podem gerar problemas futuros no momento de receber a indenização. Veja o que diz o artigo 765 do Código Civil. O artigo 765 do Código Civil diz: o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes. Você pode efetivamente, de boa-fé, esquecer de mencionar algum ponto nas respostas ou não considerar relevante por ter acontecido há muito tempo, mas nem sempre é fácil determinar se a omissão foi um simples ato de esquecimento ou proposital. Avaliamos rotineiramente os produtos que comercializamos e, com base não só em nossa própria experiência, em situações que se passam com os nossos clientes, e também em visitas aos sites como Reclame Aqui e Jus Brasil, além de outros que são especializados em seguros, e podemos afirmar com toda certeza que o preenchimento da declaração de saúde é o tema mais recorrente quando ocorrem problemas no pagamento das indenizações de seguros.
Então, para evitar armadilhas e pegadinhas, forneça sempre o maior número de detalhes possíveis nas respostas. Se você toma alguma medicação, mencione sempre qual, quando toma e dosagem prescrita. Se você tem alguma doença crônica, condição pré-existente, cite os detalhes como o diagnóstico exato, quando ocorreu e o tratamento realizado. Relate exames que tenham tido resultados alterados fora do padrão esperado e, mesmo que ainda não tenha um diagnóstico e esteja ainda investigando um possível problema, não deixe de apontar. Se realizou cirurgias ou ficou internado, sempre informe o período, o ano que ocorreu e quais foram as consequências, ou seja, o que ocorreu depois. A maioria das seguradoras não considera o tempo de ocorrência de um fato nas perguntas. Se tiver algo a relatar, considere toda a informação relevante, mesmo que seja algo que tenha ocorrido na infância e que não tenha mais nenhuma relevância hoje em dia. Mencione mesmo assim. O importante aqui é mencionar tudo o que você sabe. As declarações de saúde podem ser preenchidas de várias formas, dependendo da seguradora e ter alguns andamentos específicos. Formas: preenchida pelo corretor. Nesse caso, precisamos antes perguntar ao segurado para depois transcrever as respostas no sistema da seguradora. Preenchida pelo segurado. Nesse caso, o formulário é enviado por e-mail. Teleentrevista. Nesse caso, o segurado recebe uma ligação de um representante da seguradora que faz as perguntas. Importante: como há procedimento que são por e-mail ou telefone, também é importante que tenhamos acesso a esses dados corretos. De acordo com o resultado da análise da declaração de saúde, pode haver um pedido de resultados de exames médicos e, quando a seguradora tem a necessidade de entender alguma situação de saúde de forma mais específica, é possível que elas solicitem resultados de exames recentes, laudos médicos ou mesmo a realização de exames médicos, no caso de pedidos de indenizações mais altas. Algumas seguradoras até podem pagar por esses exames, dependendo do produto escolhido. Um ponto importante: as informações de saúde são considerados dados sensíveis dentro do conceito da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Nos casos em que nós, corretores da Segurime, preenchemos a declaração de saúde, temos todas as ferramentas e seguimos uma série de protocolos para manter esses dados seguros. Quando você recebe um link por e-mail diretamente da seguradora, eles assumem toda a segurança dos dados e nós não teremos acesso a essa informação. A proposta precisará ser assinada, em geral, digitalmente, através da validação de assinatura pelo CPF ou mesmo por um código enviado por SMS. Importante: nos casos em que a declaração de saúde é preenchida pelo corretor, é fundamental revisar todas as respostas para verificar se as informações estão corretas antes de assinar a proposta. Depois de assinada a proposta, não será possível contestar. Geralmente, as pessoas não ficam satisfeitas quando precisam enviar informações adicionais, como resultados de exames. Mas esse é um processo muito positivo, pois significa que a seguradora está olhando para aquela situação em detalhes e não poderá contestá-la futuramente. Depois de assinada a proposta, a seguradora tem 15 dias para dar uma resposta sobre a aceitação do seguro. Caso alguma informação adicional seja solicitada, o prazo fica congelado e volta a correr assim que as informações forem enviadas. Importante: a variedade de tipos de perguntas é muito comum entre diversas seguradoras. Em geral, a declaração de saúde não traz só perguntas sobre questões de saúde, mas pode fazer também perguntas sobre os seus hobbies, como prática de esportes perigosos, hábitos de fumar, consumo de álcool ou drogas ilícitas, sobre já ter tido a habilitação suspensa,
sobre ter feito exames de HIV e sobre vacinas, como as da Covid. Também podem haver perguntas se já tem alguma outra apólice de seguros de vida, pois, ao contrário dos seguros de automóvel ou para segurar qualquer outro bem material, onde se admite a contratação apenas de uma única apólice, pois o foco é a reposição do valor do bem segurado, nos planos de seguro de vida, você pode ter quantas apólices desejar. Nesse caso, terá de informar qual seguradora, o valor das indenizações e garantias contratadas, ou ainda se já alguma seguradora recusou uma proposta de seguro de vida em seu nome. Passado o prazo de análise, a seguradora pode aceitar a proposta, recusar ou agravar. O que é o agravo? Diante de alguma situação identificada, a seguradora pode responder que aceita a cobertura somente com um custo adicional, ou não restringir em parte ou totalmente uma determinada cobertura. Por exemplo, pode cobrar mais caro o seguro de uma pessoa que tenha declarado diabetes nos exames e apresenta algum fator de risco adicional, ou pode recusar a cobertura de morte se decorrente de alguma causa cardíaca para o segurado que já apresentava alguma condição pré-existente de saúde. Acredito ter te ajudado a esclarecer a importância de fornecer informações e dados pessoais para evitar problema na hora de contratar um plano de seguro de vida. Espero que tenham gostado desse vídeo. Estou aguardando seus comentários e dúvidas. Muito obrigado por assistir. Quem gostou, curte o vídeo, inscreva-se no canal e até a próxima.